Tsunamis. Uma das forças mais imprevisíveis e letais da natureza. Eles podem atingir regiões turísticas e cidades litorâneas com uma força descomunal e sem aviso. A maioria dos tsunamis é causada por terremotos. Mas existe um outro tipo de tsunami que pode ocorrer a qualquer momento, provocado por deslizamento de material vulcânico. Alguns peritos acreditam que um tsunami desse tipo destruiria a costa leste dos Estados Unidos de Boston a Miami. Imagine a river in flood coming towards you. Mais de 20 ondas de 15 a 30 metros de altura arrasando tudo em seu caminho. The 100-foot wave. Not only is it going to take out the dune line and that first row of buildings, it's going to keep coming in. O porto de Boston destruído. Nova York coberta pelas águas. Cidades litorâneas de Nova Jersey e a Carolina do Sul em ruínas. Miami isolada do restante do país. A economia da nação dizimada. Isso já aconteceu em outras partes do mundo. E pode acontecer mais uma vez nos Estados Unidos. That's why when we talk about being prepared, it's not just for the threats that we can see coming. It's for the threats that we may not even know exist. Tsunami na costa leste dos Estados Unidos. Alguns cientistas acreditam que um dia toda a costa leste dos Estados Unidos poderá ser devastada por um tsunami. Tudo começaria aqui, em La Palma, uma pequena ilha espanhola na costa da África Ocidental. Localizada no arquipélago das Canárias, La Palma possui um vulcão ativo chamado Cumbre Vieja. Em algum momento do futuro, ele poderá despertar. A pequena ilha se desfaz quando jatos de vapor e cinza são lançados ao ar. De repente, a fissura de 5 quilômetros de extensão localizada nas proximidades do vulcão abre-se com um enorme estrondo. Um bloco gigantesco de rocha e terra com 15 quilômetros de extensão e 2 quilômetros de espessura destaca-se do Cumbre Vieja e desliza para o oceano. Ao cair na água, a rocha cria uma enorme onda em torno da ilha, que se ergue a mais de 300 metros e dá origem a um tsunami. Em 10 horas, o tsunami de La Palma poderá provocar morte e destruição em toda a costa leste dos Estados Unidos. Boston seria destruída por ondas de até 30 metros de altura. Na cidade de Nova York, Manhattan ficaria totalmente inundada. Na Flórida, o caos seria generalizado em cidades como Miami. Toda a bacia do Atlântico seria afetada. So this won't be just a local event, it won't be a state event, it won't even be a national event. Like the Indian tsunami, it becomes a world event with worldwide consequences and worldwide impacts. As imagens do desastre no Oceano Índico em 2004 mostraram o verdadeiro perigo de um tsunami. Muitos americanos acreditam que a costa leste do país não corre esse risco. No entanto, deslizamentos de terra já provocaram ondas gigantes em todo o mundo, inclusive no Havaí. E isso reforça a ideia de que a costa leste não está fora de perigo. Hawaiian Islands have a very long history of tsunamis, landslides. And we see it all down the chain. Lots of evidence for submarine landslides. And those landslides almost invariably created tsunamis. Há mais de 60 áreas com destroços em torno das ilhas havaianas que demonstram o tamanho e o poder desses deslizamentos.
Na região de Oahu, rochas gigantes estão dispostas de modo estranhamente ordenado ao longo do leito marinho. A maior das rochas, chamadas de Tuscaloosa, tem quase 50 quilômetros de largura. Essas rochas caíram no mar durante o deslizamento Nuanu, ocorrido 2 milhões de anos atrás. O deslizamento criou ondas de 30 a 90 metros que chegaram até a costa oeste dos Estados Unidos. Não é possível imaginar uma parede de água dessa altura atingindo o sul da Califórnia nos dias de hoje. Os danos seriam imensos para tudo que estivesse a vários quilômetros da linha costeira. Os principais portos do sul da Califórnia seriam destruídos. O aeroporto internacional de Los Angeles, a poucos minutos da praia, ficaria totalmente inundado. Há mais de 5 milhões de habitantes em Los Angeles e San Diego. Centenas de milhares de pessoas vivem a menos de 3 quilômetros do oceano. Se um tsunami da mesma magnitude daquele de 2004 atingisse o sul da Califórnia, haveria milhares de mortes. Praias como Venice e Malibu desapareceriam sob a água. E milhares de casas seriam destruídas. Felizmente, há 2 milhões de anos não havia ninguém no local. O Dr. John Smith utiliza um sofisticado sistema de sonar e avançada tecnologia submarina para mapear deslizamentos de grandes proporções nas ilhas do Havaí. So first you would map these from a surface ship with seafloor mapping systems, and then eventually to do the sampling, you might need to go down and look at it in a submersible and take some sampling gear. Os dados coletados nas missões são utilizados na criação de mapas detalhados das áreas com destroços. O mapeamento do leito oceânico, chamado de batimetria, é realizado com o envio de sinais de sonar que refletem no fundo do mar e retornam ao navio. Através da análise dos dados coletados nessas expedições, os cientistas podem ter uma imagem mais clara de deslizamentos e tsunamis ocorridos no passado. Após o Nuanu, os 2 maiores deslizamentos que provocaram tsunamis nas ilhas havaianas foram o Alika 1, há 240 mil anos, e o Alika 2, há 120 mil anos, ambos ocorridos na costa oeste da grande ilha do Havaí. Cada um dos deslizamentos lançou 2.000 quilômetros cúbicos de material para o fundo do mar. Para se ter uma ideia da magnitude, quando entrou em erupção, o Monte Santa Helena lançou vale abaixo apenas 0,2% desse volume. And here we are under the abyssal seafloor, about 4,000 meters. So right now we're in the middle of the debris field. You can see these blocks. Some of those are anywhere from house size to building size to car size. They're all kind of arranged in a fanning pattern as the energy dissipated as it got to the flat seafloor. Seguindo adiante, chegamos ao local onde o tsunami atingiu Lanai, uma ilha remota 160 quilômetros ao norte. Ondas de 200 a 300 metros de altura invadiram este local bucólico. Rochas, peixes, algas marinhas e areia foram arrastados pelas ondas que cobriram praias e colinas. O geoquímico Gary McMurtry, da Universidade do Havaí, tem estudado os depósitos rochosos em Lanai. Eles podem dar pistas do que poderia ocorrer no caso de um tsunami provocado por um vulcão. Atualmente, diante da beleza e da tranquilidade da praia, é difícil imaginar uma onda gigante cobrindo a ilha. Imagine, if you will, a series of waves over 1,000 feet high coming this way. The color would not be blue,
It would probably be white or perhaps brown with all the sediment mixed with it. Perhaps would pull back of the ocean, or perhaps it would go be more like it is now, but it would come and it would keep on coming for Um balneário luxuoso foi construído no local em que o primeiro tsunami atingiu a ilha. Well, here we are, folks, Archaeology Gully. What we have here is a nice section which shows two distinct tsunami deposits separated in time and also in space. You have the Alika Phase 2 at the top at about 120,000, and down here you have the Alika Phase 1 at about 240,000. These kinds of deposits are not just unique to Hawaii. We see them throughout the world, and they usually come from the collapse of oceanic volcanoes. O depósito Alika 1 indica 3 conjuntos distintos de ondas. O primeiro arrastou principalmente grandes rochas e material de origem marinha. O segundo, um misto de materiais marinhos e terrestres. O terceiro conjunto de ondas indica a incrível força e dimensão deste fenômeno oceânico. This was definitely no wimpy wave. This third one, it was picking up some very, very large rocks. Big ones, small ones, rounded ones. Some of them are angular shells. It's chaotic. Os depósitos rochosos de Lanai provam que deslizamentos de terra podem provocar tsunamis. Um colapso similar em La Palma, nas Ilhas Canárias, poderia provocar ondas de 15 a 30 metros de altura na costa leste dos Estados Unidos. Seria imenso e o país levaria anos para se recuperar deste mega desastre. Num futuro próximo, o colapso de um vulcão nas Ilhas Canárias poderia provocar um tsunami gigantesco que destruiria toda a costa leste dos Estados Unidos. Já aconteceu antes em outros lugares do mundo. Enormes tsunamis devastaram as ilhas havaianas centenas de milhares de anos atrás, com ondas de 90 metros que chegaram até a costa oeste dos Estados Unidos. E esses desastres têm atingido regiões litorâneas nos últimos 100 anos. Ilha Ritter. Esta ilha vulcânica próxima à costa de Papua Nova Guiné sofreu uma erupção em 1888. These smaller volcanoes collapse, just like the big volcanoes in the Canaries and Hawaii. Desenhos feitos por colonos mostram o tamanho da montanha antes que ruísse em 1888. To features ridges and gullies that are left on the little remnants of the island that still remain. We're pretty confident about the size and shape of the island before the collapse. 95% of it fell into the ocean, and it made a huge tsunami wave that destroyed lots of native villages. A erupção provocou um tsunami com ondas de 9 a 15 metros que mataram 3.000 pessoas nas ilhas próximas. We have descriptions of how the adjacent islands had all the vegetation near the shoreline ripped off. Even years later, the islands had this sort of bald strip around the shoreline where all the trees have been ripped away. Nas últimas 2 décadas, a ilha tornou-se objeto de estudo de pesquisas de tsunamis. Há vários anos, o Dr. Simon Day coleta e estuda dados deste deslizamento. Ele e outros pesquisadores mapearam toda a extensão do campo de destroços da Ilha Ritter. A força e a velocidade do deslizamento são claramente representadas nestas fotografias tiradas no fundo do mar. So we see these tremendous grooves extending across the seabed. So we get a strip of photographs showing how
the landslide deposit varies across the seabed. A partir do estudo, os cientistas concluíram que a área dos destroços entrou na água a aproximadamente 160 km por hora. Ao mapear o fundo do mar, Simon consegue determinar o tamanho, formato e velocidade do deslizamento. Muitas informações também foram obtidas em relatos dos primeiros missionários. In 1888, the area was just beginning to be colonized by Europeans. Although nobody who was close to the island at the time survived, further away there were all these colonial stations and mission stations. Os primeiros colonizadores fizeram registros detalhados dos eventos diários. Essas anotações forneceram dados cruciais para ajudar os cientistas a estimarem o tamanho de futuros tsunamis. Além disso, os missionários tinham um instrumento que ajudaria a determinar a cronologia da erupção vulcânica na Ilha Ritter e do tsunami subsequente: o relógio. Existem outros relatos históricos de erupções vulcânicas que provocaram tsunamis, principalmente no Japão em 1640, 1741 e 1792. But in none of those places did any of the observers have watches. And the importance of watches is that they allow you, and they also habituate you, to recording time exactly. Enquanto as ondas atingiam ilhas próximas, os alemães usavam os relógios para anotar os intervalos entre elas. Eles também anotavam o tamanho das ondas e o horário em que atingiam as diversas ilhas da região. It was very like what the tourists did, who saw the Indian Ocean tsunami coming towards them from their hotel balconies. They got out their video cameras and they recorded the waves coming towards them. And we have a lot of data from that as a result. 100 anos depois, os cientistas puderam cruzar as informações do tamanho das ondas que atingiram Papua Nova Guiné e outras ilhas, com a hora do dia em que isso ocorreu. From those observations, we can make an accurate reconstruction of how the waves within the tsunami propagated out around Ritter and affected the coastlines up to hundreds of miles away. A partir desses dados, foi criado um modelo matemático para prever o tamanho e a força de futuros tsunamis. Com base nisso, alguns cientistas acreditam que um grande deslizamento na ilha de La Palma causaria enormes destruições na Europa, na África e nas Américas do Sul e do Norte. Um tsunami causado por esse deslizamento seria maior do que qualquer outro tsunami já registrado. Outros tsunamis causados por deslizamentos já atingiram a América do Norte. Em 1929, um tsunami atingiu os litorais da Nova Escócia e de Terra Nova, no Canadá. Na época, imaginava-se que tsunamis eram desastres naturais exóticos que ocorriam em locais como o Japão e o Havaí. A ocorrência de um tsunami no Atlântico Norte era inconcebível. Os vilarejos pesqueiros ao longo do litoral leste do Canadá estavam totalmente despreparados para enfrentar as ondas que cobririam suas casas e lojas. O Dr. Stephen Ward criou no computador um modelo que simula a ação intensa do tsunami no Canadá. This landslide was started by a small earthquake about magnitude 7.2. It generated a tsunami in the way that landslides do. By moving that material from the top of a slope, moving it downslope, you essentially set up ripples in the ocean, and those ripples can be basically as thick as the landslide is thick itself. Ao atingirem o fundo do mar, os sedimentos romperam os cabos transatlânticos que vão da América do Norte à Europa. They cut those oceanic cables like they were string, and oceanic cables are not string. They're usually heavily armored. It's quite an amazing thing.
O tsunami deslocou-se pelas águas geladas do Atlântico Norte a 800 km por hora, mostrando a velocidade que atinge em locais profundos. Ao chegarem às águas mais rasas do litoral canadense, as ondas perderam velocidade, mas ganharam altura. By the time I got to the shore, generated tsunamis of about 6 meters, and in the process, people were killed right along this peninsula here. 2 horas e meia depois que o terremoto sacudiu a península de Bury, o tsunami atingiu 50 quilômetros do litoral canadense. 27 pessoas morreram e mais de 10 mil ficaram desabrigadas. Lojas e barcos pesqueiros foram destruídos. Os prejuízos superaram $1 milhão, 20 milhões em valores atualizados. 35 anos depois, uma onda gigante causou estragos em outro local remoto da América do Norte. Valdez, no Alasca, 1964. Um terremoto de 8,4 graus na escala Richter, o maior já registrado na América do Norte, fez tremer a costa do Alasca. Um deslocamento de solo submarino enviou um tsunami na direção do porto de Valdez. Homens, mulheres e crianças perderam as vidas quando o mar cobriu toda a região portuária. Tanques da companhia petrolífera se romperam, dando início a um incêndio que destruiu os poucos edifícios que haviam resistido ao terremoto e ao tsunami. Em Valdez, 30 pessoas morreram e os prejuízos foram de $15 milhões, 90 milhões e 500 mil dólares em valores atuais. Foi o mais destrutivo tsunami já registrado na América do Norte. Atualmente, o maior perigo para o continente está localizado no vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. It's only the islands like Hawaii, the Cape Verde Islands, and the Canary Islands that are big enough to produce these giant 100 cubic mile landslides that are capable of producing giant tsunamis bigger than any that's been produced in recorded history, and that can produce huge damage over transoceanic distances on the other side of the ocean. Essas ondas seguiram diretamente para a costa leste. Um tsunami como este representaria um desastre para os Estados Unidos. Tsunamis provocados por deslizamentos vulcânicos ocorrem em algum lugar do mundo a cada 10 mil anos. Atualmente, o maior risco para os Estados Unidos está a 5.000 quilômetros de distância, em La Palma, nas Ilhas Canárias. O maior motivo para a preocupação é uma fenda de 5 quilômetros de extensão no lado ocidental de um vulcão chamado Cumbre Vieja. Para geólogos como Simon Day, a fenda de 5 metros de largura é uma prova de que o lado ocidental do vulcão está deslizando em direção ao mar, talvez mais rápido do que se poderia imaginar. This side has gone down relative to this side by about 4 meters as this area moved off towards the sea. And this was something quite unusual, quite unique, that you don't normally see on volcanoes. Se uma erupção causar uma fratura repentina, a massa de terra de 16 quilômetros de extensão e quase 2 quilômetros de espessura poderá deslizar para o mar. Enormes ondas atingirão a Europa, África Ocidental, América do Norte e América do Sul. A questão é, isso vai acontecer? E quais serão as consequências? Como esse mega desastre teria início? A resposta está na própria geologia da montanha.
Cumbre Vieja is a relatively young volcano on the island of La Palma, which is probably closest to the active hotspot that's creating the Canary Islands. And we know that these volcanoes are actually most dangerous in their prime, when they're largest. A ilha vulcânica mede mais de 3.600 metros do fundo do mar até a superfície da água. Com mais 1.800 metros acima do nível do mar, a altura total do vulcão é de 5.400 metros. Vulcões como o Cumbre Vieja são, na verdade, constituídos de inúmeras rochas formadas por lava ao longo de milhares de anos. Like all volcanoes, they tend to build up in layers and sheets, and they become unstable, like a stack of shingles. O Cumbre Vieja entrou em erupção diversas vezes na história recente e há registros dos últimos 500 anos, desde que os espanhóis chegaram às ilhas. During that 500 years, there have been 6 eruptions, and most of those have followed a similar pattern. Uma das descobertas mais importantes dos geólogos é a importância da chuva na constituição desses vulcões. There are a number of non-volcanic landslides where water pressure seems to be very important. The reason why landslides often occur after rain is because the rain soaking into the rocks increases the water pressure. Ao longo dos anos, a própria montanha coleta uma grande quantidade de água de chuva que é armazenada no interior do vulcão. Volcanoes are like giant sponges. They get filled up, and that extra weight creates an unstable situation. Within the interior of the volcano, there's this huge volume of rock that is saturated with trapped water. A água coletada fica presa entre as rochas vulcânicas. Quando a lava começa a subir durante uma erupção, as rochas são aquecidas. Isso faz a água transformar-se em vapor d'água e as rochas, sob a ação da pressão do vapor, começam a se soltar. So this is something that we've understood for a very long time in the context of things like pressure cookers and boilers. But it turns out that the same thing happens with volcanoes. É provável que 7 dias de aquecimento e aumento de pressão tenham desestabilizado a encosta do vulcão em 1949. Um terremoto poderia aumentar a fenda e comprometer a estabilidade da montanha, causando um deslizamento. Na erupção do Monte Santa Helena, 4 quilômetros cúbicos de material deslizaram para o vale num período de 10 minutos. Um deslizamento em La Palma seria 200 vezes maior e duraria cerca de 4 horas. Quando a fenda estiver totalmente aberta e a enorme rocha no lado ocidental do vulcão estiver solta, tudo descerá muito rápido. The collapse of La Palma Island involves 100 cubic miles of material, and it's falling from so high to so low. The energy involved in that is more than all the nuclear weapons on Earth. Uma enorme quantidade de energia será transferida para o oceano. Palma is very steep, one of the steepest places on Earth. So this 100 cubic miles of material is going to accelerate to 200 miles an hour, 300 miles an hour, and is making a huge bulge of water in front of it. And that bulge of water is going to propagate out at 500 miles an hour and cover the Canary Islands in a half an hour. You can see it's basically a volcano, and a big hunk of it near the top breaks off and slides down into the deep part of the ocean. In the process of breaking off, it generates the waves, hundreds and hundreds of meters initially, and spreading out over the whole Atlantic basin. In the left screen here, we're seeing the tsunami very close to the island, maybe 100 miles radius from La Palma. There it's very, very large, very high, and very compact. As próximas imagens mostram o que acontecerá numa fase posterior. O círculo de ondas começará pequeno, mas se propagará por toda a bacia do Atlântico. We're not going to get 3 or 4 giant waves arriving on the American coastline. We're going to get 20 waves, but they're still going to be very big. It's not going to be 200 little tiny waves. It's going to be 20 big, damaging Sumatra tsunami-sized waves.
E a costa leste dos Estados Unidos estará no caminho dessas ondas destruidoras. Para muita gente, a ideia de um tsunami nos Estados Unidos, gerado por um deslizamento de terra a 5.000 quilômetros de distância, pode parecer absurda. Mas isso pode ocorrer. Usando os modelos criados por Steven e Simon e computação gráfica de última geração, vamos mostrar o que aconteceria com a chegada dessas ondas, arrancando prédios de suas fundações e deixando um rastro de destruição e morte do Maine a Miami. Provavelmente começaria assim. O vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias começa a trepidar e em seguida entra em erupção. Com base em experiências anteriores, alguns cientistas acreditam que após a primeira erupção, terremotos atingirão a ilha. A fenda ao longo da borda ocidental abre-se como um zíper na encosta do vulcão. Se esta parte da montanha deslizar para o mar, um tsunami começará a se deslocar no Atlântico em todas as direções. Enquanto isso, os cientistas começam a analisar os dados para determinar se a ilha sofrerá um colapso como o ocorrido na Ilha Ritter em 1888. É uma possibilidade assustadora, mas real. E os riscos são altos. Peritos em gerenciamento de emergências e autoridades governamentais discutem a necessidade de evacuar a população. Dezenas de milhões de pessoas vivem em áreas litorâneas da Europa, Norte da África e Américas do Sul e do Norte. The problem from the emergency managers is then, do they start evacuating at that point when the landslide hasn't happened yet, but there's a possibility that it may do, but they may not? Enquanto as equipes de emergência tentam se organizar na costa leste dos Estados Unidos, do outro lado do oceano a montanha continua a tremer. And of course, once it starts moving, it gets weaker, the rocks are broken up, there's less resistance to further movement, so provided the pressure of the water is maintained, that's the point at which it can go off and produce one of these giant landslides. A encosta ocidental da montanha cede 6 metros na direção da água. Então, uma enorme parede rochosa de 16 quilômetros de extensão e 300 metros de espessura desliza para o oceano. Os 800 quilômetros cúbicos de rocha criam ondas de 300 metros de altura em torno da ilha. É o início de uma catástrofe mundial. O primeiro local atingido pelas ondas gigantes são as Ilhas Canárias. As ondas se espalham por todas as direções. Uma parede de água com 90 metros de altura atinge a costa oeste da África, destruindo marcos como a Mesquita Hassan II em Casablanca e matando milhares de pessoas. Nas águas do Atlântico, as ondas seguem na direção oposta, atravessando o oceano com a velocidade de um avião a jato. These energy waves can transmit quite nicely in this medium. Even though it seems like it's very, very far away, they travel pretty much intact. The wave grows by about 3 or 4 times, again, just like waves at the beach. And so the 10-meter wave in the middle of the ocean will grow back to about 30 meters when it comes ashore. Alguns cientistas questionam a precisão deste modelo, segundo o qual um deslizamento no Cumbre Vieja provocaria ondas de até 30 metros a 5.000 quilômetros de distância. No entanto, para outros estudiosos, pesquisas recentes na Ilha Ritter e em outros locais confirmam que esses tsunamis são possíveis.
Após 9 horas, o primeiro grupo de 20 ondas com 30 metros de altura destroem ilhas do Atlântico como as Bermudas. No Caribe, ilhas como as Bahamas ficam totalmente submersas. 10 horas após o deslizamento, o tsunami chega à costa leste da América do Norte. There would be a wall of water that would probably hit the East Coast, anywhere from Newfoundland all the way to Florida, to Miami. As primeiras ondas atingem toda a faixa litorânea. When the tsunami wave gets into shallow water, two things happen. So here's one wave crest, moving along, slowing down as it comes into shallow water. The next wave crest, coming along behind, it's moving faster because it's still in deeper water. So the wave crests get closer and closer together. Com as ondas cada vez mais próximas da costa leste dos Estados Unidos, os serviços de emergência preparam-se para o pior. Mas não há muito o que fazer. When you look at tsunamis and you look at all the disasters that happen, we tend to do a scale of what is the frequency and likelihood of occurrence and what are their impacts. And there's a point at which you kind of run out of resources to do everything at the same level. Sirenes são acionadas em todas as cidades litorâneas. Os moradores preparam-se para fugir. If you look down, you see all these people on the water's edge. A small tsunami, it may only mean that they have to get off the beach and get to higher ground to save their lives. But in bigger tsunamis, where the ocean meets the Florida coast, you could be talking 40, 50, 100-foot tsunami. In that case, not only do you have to get off the beaches, you're going to have to get high up in the buildings. And you look and you see in the background, you see these buildings. Many of these buildings may be the only refuge. People will have to get up in them and get up quickly if the tsunami hits the Florida coast. As cidades na costa leste dos Estados Unidos se preparam para o que pode ser um dos piores desastres naturais da história. É uma perspectiva assustadora, mas poderá acontecer amanhã. Uma erupção no vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias provoca um grande deslizamento que dá início a um tsunami. Ondas gigantes atravessam as águas do Atlântico. Após 9 horas, elas se aproximam da costa leste dos Estados Unidos. As ondas atingem Outer Banks, uma série de pequenas ilhas na costa da Carolina do Norte. Em seguida, elas finalmente chegam ao continente. It's not just one wave. So again, it's not like the Hollywood movie where it goes splash and over. It's a long sequence of waves. In fact, the biggest tsunami may not be the first. It may be the second or third. A água inunda o porto de Boston e outras partes do continente quase ao mesmo tempo. Em Nova York, as ondas invadem o distrito financeiro de Manhattan, trazendo todo o tipo de detritos continente adentro. Saw what the debris looked like in Indonesia with that tsunami. You get all the mud and all the trash that's in there and literally sweeping people up. You're in a soup of lethal projectiles, mud, and fast-moving water. Mais ao sul, cidades litorâneas e balneários turísticos são cobertos pelo mar. A água é implacável. It's going to be 2 feet, then 5 feet, then 7 feet, then 12 feet, then 40 feet for a half an hour. And then that's going to drain back out over another half an hour and basically repeat itself a dozen times. Tudo o que o tsunami não destruir no primeiro grupo de ondas destruirá no seguinte. The first wave's going to come in, and then the sea's going to go out, and the next wave is going to come in 10 minutes later, and the next wave's going to come in 10 minutes after that. And of course, if one has maybe 20 large waves, the whole thing might last 3 or 4 or 5 hours quite easily. If that type of tsunami is possible, you're dealing with a catastrophic event that would probably even exceed some of the most powerful hurricanes due to the water damage along the coast. In the state of Florida, close to 8.5 million people
are in a threat zone. No município de Miami-Dade, com uma população de 2.300.000 habitantes, a região a leste da rodovia I-95 é um alvo fácil para as enormes ondas. And all that water pushed in is going to flood well beyond the beaches. Ondas de 30 metros invadem a praia. Os pequenos hotéis à beira-mar desaparecem sob as águas, juntamente com os poucos curiosos que ainda estavam no local. When you have water going 20 miles an hour, that exerts a force of about 3,000 pounds on you if it hits you. Anybody who's ever walked across a stream knows that. You lose your footing because all the pressure of the water pushes you sideways. Imagine a river in flood coming towards you. That's what a tsunami is like, rather than the sort of plunging breaker that you'll see a surfer riding that curls over and breaks and doesn't come inland. Em Miami, equipes de emergência tentam levar a população para o lado oeste da estrada I-95 quando a água começa a invadir o condado. Basically, it's between US 1 and I-95, the interstate system, that is the highest point along the coast. And generally, if you can get beyond that point, you're generally outside of the worst part of storm surge areas. Após 5 horas, as ondas começam a diminuir, mas ainda não acabou. But you got to survive the event. That's the first step. Then the second part of what we generally talk about with your disaster supplies is surviving the aftermath. But what's going to happen after the tsunami will be equally critical for the survivors, because much of what they depend on a day-to-day basis may be destroyed or not functioning for days to weeks to even months. Órgãos governamentais de assistência social podem não ser capazes de lidar com o desastre que se abateu ao longo de milhares de quilômetros do litoral. Toda a infraestrutura poderá levar anos para voltar ao normal. This is one of those events that would put the United States in a position that we have never found ourselves in, and that is being dependent upon other nations to assist us in our time of need. Se acontecer, este mega desastre afetará a costa leste dos Estados Unidos durante anos e terá repercussões mundiais. That's going to affect long-term the entire face of the eastern seaboard and our economy. In effect, those areas that are not in that strike zone, the Midwest, the West Coast, will be managing and supporting the East Coast for years as that rebuilding takes place. Contudo, em função da recente conscientização sobre o problema, é possível acreditar que a nação conseguirá sobreviver mesmo diante de um evento catastrófico como este. No Pacífico já existe um sistema de alerta de tsunamis. Uma lei aprovada no Congresso americano autoriza a liberação de verbas para a instalação de outros 6 sensores no Atlântico para o caso de um tsunami na costa leste. I would like to think that those thousands of people that died in Asia didn't die in vain. And I think that we now know that it's really important to have a good warning system in place. And it can't just be a basin-wide system like we have in the Pacific, but it has to be a global system, you know, for the Atlantic, for the Indian, as well as Pacific Oceans. Tsunamis causados por erupções vulcânicas não são tão comuns como furacões, tornados ou terremotos. O último tsunami causado por um deslizamento de terra ocorreu na ilha Ritter em 1888. No entanto, quando ocorrem, eles podem alterar a face da Terra de uma maneira que o ser humano pode apenas imaginar. A ameaça é real. E a mortalidade e a destruição serão catastróficas.